todos os seres, inclusive o homem, tem alma. E a alma é a vida, tá certo? E a vida é a luz dos homens, como é colocado aqui. Mas não somente vida, o homem tem a luz da racionalidade que foi colocada por Deus. E aí o Logos divino, o autor de toda a criação, é aquele que cede a inteligência ao homem. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Desde as coisas mais sublimes, mais próximas à luz, mais próximas a Deus, até as coisas mais simplórias, né? Mais, não vou dizer insignificantes, mas vamos dizer simples, né? Desprovidas de complexidade, mais básicas, as coisas mais básicas, as coisas mais complexas e mais sublimes. Os querubins, os serafins, os seres celestiais próximos a Deus, que contemplam a face de Deus, até a poeira que está nos planetas. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Tudo foi feito desde uma gradação de perfeição, de complexidade, até a coisa mais básica foi feita por Ele, foi feito bom. Então, o mal, diferentemente da afirmação gnóstica, não está na matéria, o mal não está na criação, o mal não está disputando espaço com Deus no universo, não são forças em oposição. Na verdade, o que existe é a luz inacessível, na qual Deus habita, a sua santidade plena, perfeita, tá certo? E a partir da luz inacessível na qual Deus habita, o Verbo divino, Cristo, Criador, com a sua autoridade, criou todas as coisas boas a partir da sua natureza, desde a sua escala de complexidades e de sublimidade até seu aspecto mais básico, mais simplório, mas todas boas, até que o mal é colocado dentro da existência por causa de um ser ao qual foi dado poder de escolha, e a partir do seu poder de escolha, escolhe afastar-se da luz. Afastando-se da luz, traz sobre si trevas. Nessas trevas habita a destruição, a deterioração. A deterioração primeiro de si mesmo, e depois de todas as coisas que são afetadas por ele. Então temos aí o mal, a partir do seu início, e depois o desencadeamento dele, através de outros seres que serão ou influenciados, ou serão causadores deste mal dentro da criação. Todo mal dentro da criação é deterioração do bem. É deterioração de algo que foi feito bom. Tá certo? Então, tudo foi feito bom. Mas a deterioração do bom é o mal. O mal não é necessariamente uma existência. O mal não foi criado por Deus. Mas o mal é um acidente, como outros colocam assim. O mal é um acidente dentro dessa perfeição da criação, tirando ela então desse estado de perfeição e colocando num estado de imperfeição, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, João o Batista, né? Para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E aí na continuidade, mas a todos quantos conheceram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí temos a maravilhosa revelação, texto extremamente profundo, inspirado por Deus, porque se assim não fosse, não poderia alcançar tal nível, né, de revelação, e que coloca todas as coisas no seu devido lugar. O Verbo divino, a luz inacessível, a perfeição de Deus, a criação boa e a entrada das trevas e a deterioração de tudo aquilo que foi feito bom por causa da interferência, do acidente do mal na criação. Mas o mal não como uma responsabilização, como uma criação de Deus ou como uma vontade perfeita de Deus, mas o mal sendo a contrariedade da vontade perfeita de Deus. E aí, como já vimos mais atrás, tanto Epicuro quanto nós nos vemos pasmos diante dessa situação em que Deus tem poder, sabedoria e bondade, mas o mal coexiste. E aí vimos o antinomismo, apresenta para nós essa perspectiva. É sim possível, não é contraditório. Por mais que esses aspectos se contradigam, se excluam, combatam um contra o outro, né?
Todavia são duas realidades racionalmente defensáveis, e aqueles que acreditam nisso não estão em contradição. Simplesmente chegaram de uma forma madura ao entendimento de que existe esse Deus com as características e existe o mal dentro da existência. E aí, avançando um pouco mais desse entendimento, vemos que Deus, na sua soberania, não está ligado ao tempo Cronos, não está subjugado ao juízo humano, tá certo? Não adianta a produção de Odisseias tentando justificar Deus, porque Deus não precisa se justificar. Deus trabalha dentro do seu tempo, dentro daquilo que Ele determina para si mesmo. Deus não está subjugado, submetido ao Cronos, mas sim ao Kairos, ou seja, o tempo oportuno, o tempo em que Deus determinou para si mesmo, em que Ele entendeu que será o momento certo, correto, oportuno para a destruição de todo o mal da sua criação, e assim o retorno à total perfeição. Isso está nas mãos de Deus, e nós, como servos, cientes da nossa posição, cientes da nossa situação, nós cremos e nós aguardamos pelo dia do Senhor, como os profetas do Antigo Testamento tanto esperaram, como João Batista também cria e profetizava e pregava acerca disso, e como Cristo anunciou, para o tempo. Ainda não é tempo de juízo, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de conversão, é tempo de perdão. Mas virá em breve o tempo de juízo. Quando vier o tempo de juízo, todas essas coisas serão colocadas no seu devido lugar. Ele dá uma sequência falando acerca da conexão do livre-arbítrio com o mal. A conexão do livre-arbítrio com o mal. A fim de achar uma alternativa para justificar a presença do sofrimento no mundo, os estudiosos têm se valido do livre-arbítrio, dizendo que o sofrimento tem caráter pedagógico e purificador. Para tanto, tem se perguntado, onde estaria o progresso sem reprimir a vontade própria? Onde estariam as lições de submissão a uma vontade mais sublime sem haver a experiência da resistência? Onde estariam estímulos para o esforço sem o perigo da desgraça? Onde estariam a coragem, a humanidade e perseverança sem a dor? Onde estaria a simpatia sem a tristeza e a aflição? Onde estaria a oportunidade para o sacrifício próprio? Para justificar a presença ou até a necessidade do mal, tem-se dito que o sofrimento e morte servem como elemento catalisador a fim de ajudar a formação do caráter, pois supõe que os padrões físicos e morais desse mundo não combinariam com o modo de vida de pessoas puras. A dor conduz o homem à humildade, à mansidão e à simpatia. O sofrimento, por sua vez, gera filantropia. Entende-se que a presença dos males no mundo desperta no homem sacrifícios nobres para removê-los, pois ele cria no homem a desconfiança do ego e o desejo de buscar o socorro de Deus, e consequentemente se submeter à sua vontade, a fim de vencer o mal que lhe aflige. Ora, se isso for verdade, então o mal não teria sua origem no mal. O mal circunstancial, o mal com L, não teria sua origem no mal com o mal como essência, O mal subjetivo, o mal moral. E aí, dessa tese, a gente pode até considerar que muitos dos seus aspectos são reais, são verdadeiros. Existe muita coisa de pedagógica no mal circunstancial, que pode levar o homem à reflexão, pode levar o homem a alguma evolução, dependendo da forma como ele encara as situações, porque nem todo mundo cresce com sofrimentos, inclusive recomendo, depois vou colocar algumas citações de um livro que eu deixo disponível no meu site. Você pode ir no comentário do vídeo, na descrição do vídeo, aliás, tem um link do site, você acessa e tem lá o livro onde eu traço um paralelo entre os sofrimentos passados por Cristo na tentação, os 40 dias no deserto, tá certo? E as tentações colocadas contra ele por Satanás, e a forma como ele supera cada tentação daquela, e o seu referencial para nós, em como nós temos que superar as adversidades, as tentações que são colocadas contra nós, e a evolução na nossa fé que podemos obter desses sofrimentos, como podemos evoluir e nos tornarmos cristãos melhores, pessoas melhores, servos melhores para a glória de Deus, a partir da evolução instigada por esses sofrimentos e pela vitória sobre essas situações de tentação. Então, o livro chama-se O Caminho de Vitória sobre o Deserto, está disponível lá no site.
Mas essas situações colocadas aqui, de fato, elas são reais e elas são oportunidades pedagógicas para evoluir, para crescer, para melhorar. Só que elas não podem ser colocadas a priori como a motivação para a existência do mal moral, ou então para dispensar a conexão entre o mal moral e o mal circunstancial, sendo o mal circunstancial colocado aí como algo necessário. E aí temos o homem e a mulher foram colocados num lugar de delícias, no jardim do Éden. Não é necessário que eles sofressem o mal circunstancial para obterem evolução, porque Deus estava trabalhando isso neles. Então o problema da entrada do mal moral neles, decorrência da desobediência, trouxe mal circunstancial à sua existência, sofrimento, dor e finalmente morte. E aí temos, isso aqui pode ser colocado até a posteriori. Então a posteriori, de fato, o homem pode tirar evolução, ensinamento, exemplos de humildade, né, que podem fazer uma pessoa melhor, pode ser encarados como um exercício para a melhora da sua vida, da sua existência, da sua forma de vida. Agora, não a priori, não colocando como isso era necessário, né, como que isso era indispensável. Então essa não pode ser invertido, de fato. A posteriori pode ser um exercício de melhora, né, para a sua vida. Pode ser exercício para que ele desenvolva aí humildade, empatia pelas pessoas que sofrem também, possa buscar mais a Deus, possa se humilhar na presença de Deus, mas não a priori, não como algo necessário à criação. O problema da liberdade. Aqui temos um outro dilema que tem conturbado muito a compreensão da onipotência de Deus. Não temos dúvida de que Deus deu ao homem uma liberdade verdadeira. Não temos dúvida de que Deus deu ao homem uma liberdade verdadeira, embora sabendo que finalmente o homem abusaria dela e por fim resultaria com o pecado e o mal. Então não temos dúvida, né, de que essa liberdade traria como resultado o pecado e o mal. Entende-se que esse ato de delegar ao homem essa liberdade, entende-se que esse ato de delegar ao homem essa liberdade, Deus se autolimitou no exercício de seu poder. Para que isso possa existir, houve uma autolimitação de Deus. E por causa disso resultou a entrada do mal no mundo. Daí surge a pergunta: porventura pode Deus criar algo que subsequentemente ele não possa mais controlar? Se isso fosse verdade, então Deus deixaria de ser onipotente, ideia que não se pode admitir. Não é da sua natureza, então logo torna-se uma falácia, torna-se uma mentira, né, uma ilusão. Visando encontrar uma solução para essa problemática, alguns teólogos terminaram sacrificando a onisciência de Deus. E aí algumas linhas, por exemplo, o teísmo aberto tem tentado dialogar com esses problemas, adaptando o seu conceito de Deus a algumas situações que são de difícil explicação. E essas adaptações aqui são um grande risco, porque você acaba tirando algumas características de Deus, e se você não olha para Deus com as prerrogativas que Ele diz que tem a partir da Sagrada Escritura, então você não está falando mais acerca de Deus, porque ou é aquele Deus ou não é. Não existe um meio termo. E aí temos ali os princípios da lógica, da identidade. Ou é aquela pessoa, ou não é mais aquela pessoa, é uma outra, né? Então aquela pessoa, conforme descrita na Sagrada Escritura, tem aquelas características. Se você arranca uma dessas características, não estamos mais falando dela. Estamos falando de um outro alguém. Então o Deus bíblico tem aquelas características. Se ele tem aquelas características, essa explicação está incorreta. Temos que entender melhor. Não estamos conseguindo compreender toda a dinâmica dessa situação. E aí temos que mantendo essas características, porque estamos falando acerca desse Deus, e ele tem essas características. Se não tiver, não é ele, temos que buscar uma explicação que possa atender à necessidade, uma explicação que seja real, encarando essa perspectiva desse Deus com essas características e da existência do livre-arbítrio, por exemplo, como possibilidade para o mal. Visando encontrar uma solução para essa problemática, alguns teólogos terminaram sacrificando a onisciência de Deus, dizendo: o objetivo primeiro de Deus não era impedir a presença do mal na sua criação, e sim outorgar ao homem um plano genuíno de desenvolvimento espiritual. Nesse plano,
o homem teria de fazer a escolha entre o bem e o mal, recebendo com essa escolha as respectivas consequências. Conclusão: conforme vemos, a suposta explicação da existência do mal natural sob o governo moral de Deus pressupõe em certo grau a existência do pecado. Isso constitui até certo ponto conexão ao ponto de vista bíblico, no qual a solidariedade do homem em seu mundo exterior e consequente ligação do mal natural com o mal moral é algo central e inegável. Sem nos subordinarmos ao princípio panteísta, o mal não existe, são apenas diferentes manifestações de diferentes deidades ou diferentes aspectos da mesma deidade, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então essa é uma visão panteísta. Podemos admitir que o mal físico é apenas um agravante do eco de males naturais. O mal físico é apenas um agravante do eco de males naturais, que não seria propriamente dito um mal, estabelecidos para o equilíbrio da criação, pois o próprio Cristo nos advertiu sobre esse assunto, mostrando que há uma conexão íntima entre o mal natural e o mal moral, e que o primeiro é usado frequentemente por Deus como castigo do último. E aí temos coisas que eram muitas das vezes apenas movimento do ecossistema de renovação da Terra, em algum momento passaram a ser também afetados pelo mal moral presente no homem, que afeta, que com a maldição que cai sobre ele, cai sobre todo o sistema também. E outro aspecto também é que males naturais, males circunstanciais, digamos assim, decorrentes do movimento do ecossistema e que afetam que afetam o homem, né, que afetam as criaturas, são também usados por Deus na sua onipotência, né? Deus tem essa autoridade. Muitas vezes Deus usa esses elementos como elementos de punição, elementos punitivos. Não dar a chuva, tá certo? Não dar a colheita, ouvir tempestade, e assim Deus pode, por ter esse poder sobre toda a criação, Deus pode utilizar também com elementos de juízo sobre o homem, motivado pelo seu mal moral, o mal moral que ele tem em si, que ele manifesta, né? Uma vez que ele não se arrepende e não se humilha na presença de Deus. A passagem mais explícita do Novo Testamento, onde o mal físico é consequência do mal moral, é talvez a de Romanos 8, 19 e 23, onde o apóstolo Paulo declara expressamente: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Essa declaração de Paulo nos faz saber que a natureza sofre com o homem de forma solidária por causa do seu pecado, a afetação de todo o sistema por causa da entrada do mal moral a partir do homem, né, a coroa da criação. Como disse acima, a solidariedade entre o homem e a criação, tanto na sua queda como na sua redenção. Consequentemente, o texto é um eco da declaração do Gênesis, de que o mundo está debaixo da condenação por causa do pecado do homem. Esta relação da criação com os efeitos do pecado humano, embora certamente não possa ser provada pela ciência, e nem precisa, não é de modo algum inadmissível ou em contradição com os fatos conhecidos. O certo mesmo é que existe um grande véu entre o mal e a compreensão humana, mas quem pode tirar tal véu? Esse é o grande problema. Ao que parece, Deus não quis revelar aos homens esse mistério que até hoje o angustia tanto. E aí temos alguns aspectos da grandeza de Deus e algumas coisas acerca do conhecimento de Deus que nós não podemos alcançar. E o nosso propósito nunca foi esgotar o conhecimento acerca de Deus e acerca das suas manifestações, de forma alguma. Nós somos espectadores, nós olhamos para toda essa maravilha e tentamos entender pelo menos uma parte, né? E estamos seguros acerca da grandeza de Deus, acerca da verdade da sua palavra, não por causa de comprovações científicas, mas sim por causa da experiência que temos com a sua realidade. A palavra de Deus é viva em nós, é viva e eficaz. Então isso é um elemento comprobatório. Agora o que fazemos aqui é tentar, por meio de estudo sistematizado, entender um pouco mais, avançar um pouco mais,
sermos edificados no conhecimento acerca dessa palavra. Então temos aí a questão do livre-arbítrio nos seres e a possibilidade do mal na existência, né? A possibilidade do mal na existência, e ele colocando aqui como que alguns teólogos tentando tirar algumas características de Deus para o isentar da responsabilização sobre a possibilidade do mal. E aí onde entra um passo em falso. Não temos esse direito, não temos essa, vamos dizer assim, não temos esse compromisso, né? Não podemos perder o compromisso com a verdade. E não podemos entrar por esse caminho de descaracterizar alguma coisa de Deus para tentar justificá-lo. E aí entra novamente o problema da Teodiceia, como citado lá pelo Jonas Madureira, né? A tentativa de justificar a Deus quando Deus mesmo não está preocupado em se justificar diante dessas situações. Então, quando eu tento elaborar essa justificação de Deus, advogar por Deus, eu não encontro recursos para isso. Existem espaços, existem lacunas que não são preenchidas, que não são informações que não foram dadas. E aí quando eu tento fazer isso, será sempre de uma forma ineficaz e não encontrará a resposta definitiva. E aí onde, para tentar chegar na conclusão, alguns tentam mexer em alguns aspectos que não podem ser tocados. Se você tira parte dessas características, você está descaracterizando Deus e você não está falando mais acerca de Deus. Você está falando acerca de uma outra pessoa, porque a pessoa de Deus detém aquelas características. Então o que acontece? Deus em relação ao mal. Deus é presciente, Ele sabe todas as coisas. Por que Deus não permitiu? Mas quem disse que nós temos condições de responder esta pergunta? Esses porquês pertencem a Deus. Por que Deus permitiu que houvesse possibilidade de liberdade? Por que Deus permitiu que houvesse escolha má? Por que Deus permitiu que o mal entrasse na existência? Por que Deus permitiu que o mal entrando na existência causasse dor, causasse mal circunstancial, essas desgraças, essas situações que agora existem? Esses porquês pertencem a Deus, estão dentro do seu plano perfeito. Então o que temos que entender é o seguinte: essa situação está presente, todavia existe um Deus que está acima de toda ela, que detém o controle sobre toda a história e que trará no momento oportuno, no momento que Ele determinou para si, trará a resolução de todas essas situações. E que sabia que, de fato, essa liberdade e esse risco assumido, um momento traria essas contrariedades, traria essas situações. Só que uma coisa é dizer, trouxe alguns problemas à criação, trouxe o mal para dentro da existência. E outra coisa é dizer que Deus perdeu o controle sobre tudo isso. De fato, veio a existir, veio a causar dano, sofrimento? Sim, mas Deus não perdeu o controle sobre toda essa situação. Tanto que, mesmo vindo todo esse mal, toda essa contrariedade, virá também a solução, virá também a resposta da parte de Deus. Somente virá ou tem vindo também? E aí é onde podemos nos estribar em cima de coisas que já temos visto como promessa de coisas que ainda virão. O mal, ele tem sido destruído da vida de muitas pessoas. O mal tem destruído pessoas, levado elas a uma situação de degradação, mas o mal tem sido tirado da vida de muitas pessoas por meio da exposição à luz divina. Então Cristo, que é a luz dos homens, conforme foi falado em João, quando entra em uma vida e traz transformação a esta vida transformada, feita em nova criatura, justificada perante Deus, santificada, tornada exclusiva num relacionamento íntimo com Deus, regenerada, feita uma nova pessoa, tá certo? Nascida agora da água e do Espírito, conforme Jesus fala, tá certo? Nascida de novo, conforme ele disse para Nicodemos, esta pessoa em si mesma, ela mesma a prova, tá certo? Do poder de Deus, a prova da intervenção da luz e da destruição das obras das trevas. Então, quando vemos uma transformação de uma vida que sai de um lamaçal de pecado, sai de uma degradação, sai de uma prostituição, uma vida de crime, uma vida de assassinatos, uma vida de destruição, uma vida de total ignorância em relação a Deus, e ela passa a manifestar uma nova vida, passa a ser uma nova criatura e viver agora para a glória de Deus, nós vemos uma pequena amostra daquilo que Deus fará com todo o cosmos, com todo o sistema.
a partir da transformação de uma vida, de uma alma, como Cristo fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A partir da transformação de uma alma, vemos a amostra grátis, um pequeno exemplo, a pequena amostra de tudo aquilo que Deus fará com todo o sistema, com todo o cosmos, toda a transformação que causará no cosmos. Então, em vez de ficar se confundindo, né, e se afligindo, perguntando os porquês que não são nossos, não nos pertencem, é melhor nós nos empenharmos em procurar saber como, de que forma, de que maneira. E quando você pergunta como para Deus, de que maneira, de que forma, Deus lhe apresenta a sua palavra. Está aqui desta forma, desta maneira. Assim é que se dará, assim é que acontecerá. Se você seguir por esse caminho, você vai encontrar a resposta que você procura. Você vai encontrar a solução para qualquer tipo de problema. Você vai encontrar paz. Aí temos aí uma gama maravilhosa de palavras de Cristo acerca dessa vitória do bem sobre o mal, né? Temos aí a paz que Cristo nos dá que excede todo entendimento. E por mais que os males circunstanciais nos afetem cotidianamente, temos uma paz sobrenatural que nos faz andar sobre eles. Por mais que o pecado, o mal moral esteja em nós, e como Paulo fala, é como que uma guerra, uma batalha interna em si, o bem que quero fazer, se não faço, mas o mal que não quero, este faço. Por mais que tenhamos dentro de nós essa intensa batalha, temos também a salvação por meio da graça de Cristo Jesus. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie perante Deus, como ele disse aos crentes de Éfeso, né, aos Efésios. Então, para cada problema há solução. Para cada situação de contrariedade há a promessa da resolução. Para cada situação de trevas há a possibilidade da destruição das obras das trevas e da sua total eliminação por meio da luz. Então temos que sair dessa postura de sempre ficar em busca, né, dos porquês e começar a perguntar o como o Senhor realizará todas essas coisas através de nós, né? Inclusive essa perspectiva que queremos dar a essa abordagem da hamartiologia. A hamartiologia não para vir trazer mais dúvidas e mais complicação, mas a hamartiologia para analisar os problemas e ver quais são as soluções que nos estão apresentadas por meio da palavra de Deus, tá certo? Então, temos aí falado acerca desses aspectos e na próxima aula vamos entrar acerca da origem do mal, as diversas abordagens de diferentes escolas, né? O que o ateísmo diz acerca do mal moral, né? O mal moral. Então temos aí que inclusive alterar aí conforme está colocado aqui, está incorreto, está mal com U, temos que alterar para mal com L, porque essa abordagem aqui é acerca. Na próxima aula daremos continuidade falando acerca das abordagens de diferentes escolas de pensamento. O que o ateísmo fala acerca do mal moral, o deísmo, tá certo? O panteísmo, o teísmo, tá certo? E aí vamos ver o que a Sagrada Escritura nos fala acerca do mal moral, as suas consequências sobre toda a criação e sobre o homem.